Olá, gente amiga! Bom dia! Quarta-feira, 30 de abril de 2025. Estamos de volta aqui na Melodia. Obrigado você que sintoniza a nossa programação diariamente aqui há quase 17 anos juntos, né? Temos uma história. Além da frequência 87,9, estamos ao vivo para o Instagram e também para o Facebook. Como é que encontra a gente lá? @Melodia Conquista. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É o que as pessoas dizem. Pois é, na manhã desta quarta-feira, 30 de abril, estou recebendo o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson, pastor Davi, pastor Marcelo. Eu gostaria de fazer um pedido de perdão público ao pastor Davi. Pronto. Eu fiz o compromisso. Irmãos, olha, eu estou confessando meu pecado diante de todos os que estão ouvindo agora. Fiz o compromisso de sábado estar com ele na igreja para um evento. Fiz a divulgação do evento. E aconteceram algumas coisas que eu simplesmente dei um apagão na minha mente. E agora o pastor Davi me cobrou. Por que você não foi? Eu estou dizendo, me perdoa, não tem justificativa. Me perdoa, somos crentes em Jesus. Vai ser só o perdão ou o ressarcimento também, pastor? Nesse caso, primeiro que o pedido em off já estava válido, né? Em off. E segundo que eu vou pensar agora, como ele pode ressarcir, né? Quem não, eu sabe? sei que você não vai me chamar mais pra nada nessa igreja. Aí agora é só se eu for samaritano. Muito bem, conosco também Vai demorar tanto tempo. o pastor Marcelo. Eu não sei se o pastor Davi prometeu ir lá na festa e acabou não indo. Eu não prometi, Então, mas pronto. estava aberto a interesse da minha parte. Já me retratei, inclusive, com o pastor Marcelo. Você não teve Eu nenhum dia, né? Você não gostaria teve nenhum de ter dia. ido. Não deu pra ir, mas não prometi. Então tá livre do Tá pedido certo. de perdão. Tá todo mundo E perdoado. tu tá aqui, porque eu não fui, não cheguei, você não foi na minha. Nós somos dois que. Já anulou, Tava indo até bem, não foi? já anulou o pedido de Quem perdão. você vacinou? Não. Tá. Quem você vacinou? Eu já te perdoei, pastor Você Marcelo. corria até bem. O pastor Marcelo perdoou e Você ele é o corria presidente. Eu sou apenas um pupilo. Quem você vacinou? Muito bem, gente. Bom dia, graça e paz a todos, saúde e paz a todo coração, Deus abençoe. Esse final de semana eu vi uma frase assim, que perdão é perder a razão. Então eu perco a minha razão para liberar o outro, e aqui vamos acontecer isso aqui agora, né? Legal. Pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Nós que deixamos tudo e te seguimos, vamos ganhar o quê? É verdade. Imagina perder R$300 para estar aqui. Jesus! O cara me tomou R$300 ali, eu na agonia para chegar ligeiro aqui, nem conferi direito se ele tinha feito o serviço ou não, peguei e dei. Deixa eu ir, que senão eu atraso na rádio aí. Você cobra de Resultado. Gilaelson, viu? Eu paguei o cara pra fazer uma coisa e eu vou ter que fazer. O debate hoje vai ser forte. Promete. Vamos então, vamos orar, gente. Vamos orar. Vamos iniciar o nosso debate falando com Deus. Hoje eu vou pedir ao pastor Davi Amâncio que apresente este momento ao Senhor. Amado Deus e Pai, é com gratidão que nós nos aproximamos de Ti, não poderia ser diferente, Pai. Apenas esse suprimento de oxigênio já seria motivo para agradecermos ao Senhor. Além da Tua graça que nos alcançou, trazendo salvação, perdão dos pecados. Deus, muito obrigado por isso. E queremos Te pedir, nos ajude, Pai, a nos amarmos uns aos outros, porque nisto conhecerão que somos discípulos do Senhor, conforme o Senhor mesmo disse. Nos ajude nisso, Pai. Nos ajude nisso, nós Te pedimos. E que todo o Teu povo que agora nos escuta e qualquer outra pessoa que Deus, para além disso, esteja a nos ouvir, sejam todos abençoados por meio da Tua palavra, porque ela é a verdade. Oramos assim com gratidão e fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Abrindo aspas, vamos ao caso comum. Ainda criança fui violentada e por revolta me prostituí.
Usei drogas, me envolvi com pessoas erradas. Só que tudo mudou quando me converti. Hoje sou casada, mãe de uma família maravilhosa, porém constantemente sou assombrada pelos fantasmas do passado e invadida por uma tristeza sem fim. As pessoas não entendem e me criticam, aí finjo que está tudo bem, mas a verdade é que por dentro estou arrasada. Já cheguei a me inferir para ver se a tristeza diminuía. Fecha aspas. Tema de hoje: o que fazer quando a tristeza nos está matando e temos que fingir que tudo está bem? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Antes de entrar propriamente aqui no tema, pastor Jean, e que também faz parte do tema, mas o tema é a tristeza, né? E também esse fingimento. Eu quero saber essa questão do fingimento. Alguém disse que todos nós atuamos, né? De certa forma, todos nós somos atores. Será que essa coisa de fingir, de atuar, até onde isso pode ser problemático? As pessoas perguntam se a gente está bem, a gente não está, a gente diz que está. A gente dá um sorriso quando não era à vontade, não é um sorriso real, é um sorriso social, né? E a gente finge uma postura às vezes de estar bem quando não está. Até que ponto, pastor Jean, essa coisa vai nos prejudicar? Olha, veja só, eu acredito que para tratar de assuntos relacionados assim à psique humana, nós temos uma pessoa aqui que é mais até habilitada para estar tratando desse assunto. Sem falar na vasta experiência pastoral do pastor Marcelo também, que já tratou em gabinete muitas pessoas, né? Eu, como evangelista, talvez seja a pessoa menos dedicada aqui, né? Porque a gente confronta mais o pecado do que tenta resolver essas questões interiores. Agora, eu entendo o seguinte, sabe, Gila? De fato, está sendo um fenômeno moderno. Eu poderia até dizer uma data assim, de 22 anos para cá, né? Depois que um certo programa entrou na televisão, as pessoas aprenderam a dissimular. E aí aquela menina, Ana Beatriz, né? Que escreve sobre psicopatia, ela diz que existem pessoas que não são psicopatas, mas estão assumindo comportamentos psicopáticos por imitação. Por exemplo, se para eu fazer alguma coisa, se para eu conquistar algo, eu preciso dissimular, eu preciso fingir que estou feliz, ou que estou triste, ou que não estou nem aí. Eu preciso ter todo um fingimento, criar personagens para poder me livrar de certas situações, para poder alcançar determinadas coisas na sociedade. Eu estou assumindo comportamentos psicopáticos até, né? Embora a etimologia da palavra psicopatia é doença da psique, então englobaria muitas coisas. Então, de fato, estamos vivendo esse problema. As pessoas hoje estão vivendo um grande Big Brother em que é possível fazer tudo e vivem fora de uma realidade. O ruim, agora o interessante, Gila, é que existem pessoas que, por mais que elas escondam a expressão, o jeito de andar, denuncia. A Bíblia fala de pessoas que andavam encurvadas e que Jesus libertou do demônio a pessoa que andava encurvada. Há pessoas que você vê nitidamente que ela está encurvada, buscando a posição fetal, ainda que ela não se curve, mas você vê, né, algumas pessoas. Então fica de fácil identificação. É uma pena, mas só a caminhada com Cristo é que vai fazer com que essa pessoa se reerga e volte a ser o que ela é mesmo. Muito bem, pastor Marcelo, e aí, pastor, já entrando no tema, será que essa tristeza que ela diz está matando, ela tem que continuar fingindo, ela tem que demonstrar essa tristeza, como é que é? Zila, eu acho que a gente deve ser transparente na nossa forma de viver e não para agradar as pessoas e querer revelar aquilo que a gente não é. Ou então eu estou simplesmente adoecido de tal forma que eu não encontro uma solução para mim e procuro disfarçar a minha dor, né? A alma humana é bem complexa. O pastor Davi pode falar melhor do que eu em relação a isso.
A alma do humano é bem complexa, mas nós temos esses dispositivos que a gente usa, né? Para se sentir bem na sociedade, se manifestar bem na sociedade, dentro da igreja também, porque de repente a mensagem é de que se você não é feliz, se você não é próspero, você está em pecado, qualquer coisa nesse sentido, quando na verdade a pessoa pode ter simplesmente uma doença de alma. Eu acredito que existam essas doenças de alma e que esse indivíduo precisa buscar uma cura. Aí nesse caso, ela precisa se perdoar. Eu vou falar pastoralmente falando. Precisa se perdoar, porque se ela não se perdoa, ela não vai conseguir avançar na vida, porque se os fantasmas do passado a assombram, então precisa ver o que é isso. Quando a gente não consegue, pelo menos penso eu como pastor, quando a gente não consegue no gabinete resolver as coisas, nada impede da gente chegar a indicar para um bom profissional, não é? Penso dessa forma, não espiritualizo as coisas, não é? Nem me vejo na carne por pensar assim, porque eu creio que Deus levanta esses profissionais para justamente abençoar aquilo que a gente não consegue alcançar. Como pastor, eu não tenho resposta para tudo. Então é bom que essa pessoa seja encaminhada para um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, e aí a gente vai tentar resolver da melhor forma. Mas o quadro dessa ouvinte comum aí é bem complexo no meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem pouca informação para fazer um juízo de valor maior, porque ela fala de um passado, depois ela fala de um encontro com Jesus, mas depois fala de um presente onde ela não é feliz. Então, entre o passado e o presente, o Jesus está assim meio que perdido numa névoa aí da existência dela. Ela pode resolver ou tentar resolver fazendo análise de si mesmo, buscando auxílio pastoral, buscando auxílio profissional, para que o Senhor vá abençoando. Porque se a gente ficar só na espiritualização das coisas, que impor as mãos, orar e que ela vai ser curada e resolvido tudo, não é bem assim que a gente vê na realidade. Né? Então a gente precisa ter bom senso e sabedoria nisso aí. Né? O pastor não resolve tudo. A gente sabe que Jesus sim resolve todas as coisas, mas o coração humano é bem complexo e às vezes o coração humano não se deixa resolver por Jesus, porque tem gente que, infelizmente, tem gente que gosta de certas doenças. Né? A gente já viu esse tipo de coisa na igreja, né? Comentários, né? Que, alguém fala assim, eu estou com tal doença, aí vem outra, não, a minha é muito pior. E a gente vai vendo essas realidades e fala, gente, o negócio é mais complexo, porque tem gente que gosta de ser doente, tanto no físico quanto na alma. Muito bem. 11 horas mais 25 minutos. Para você que está chegando agora, nós estamos discutindo uma situação aqui de uma pessoa que foi violentada, entrou nas drogas, na prostituição após isso, como revolta. Mas depois ela cita aqui, pastor Davi Amâncio, duas intervenções que poderia ter apagado esse passado no sentido de não trazer mais esses efeitos. Ela cita a conversão e ela cita também a questão da construção da família. Em específico, a conversão em Cristo. Como é que o senhor responde? A conversão não deveria ter apagado esse passado para que ele não fizesse mais efeito, não no sentido de esquecer, mas que ele não fizesse mais esse efeito aqui que está acontecendo com ela, ou não é bem assim? Eu gostei, não no sentido de esquecer, porque a gente não deleta, né? Nem depois da conversão. Lembrando que a conversão pode ser diária, até por conta da tenacidade do pecado, né? Agora você nasce de novo uma vez, mas mesmo depois de nascer de novo, não significa que você deletou o passado. O passado não se deleta. Recalcar também não é uma boa saída, porque aquilo volta como sintoma. Bom, então nós precisamos agora pontuar algumas coisas importantes sobre esse tema, porque parece simples, mas não é. Primeiro que eu não posso sair por aí contando minha vida para todo mundo. Eu preciso ser reservado. Eu preciso ser prudente. Né? Eu não posso ser transparente o tempo todo, sincero o tempo todo, até porque nem todo mundo está preparado para ouvir e não vai saber o que fazer com aquilo que ouve.
Você falou uma coisa interessante, pastor não resolve tudo e nem tem tudo resolvido. Quero complementar dizendo que nem tem tudo, pastor não tem tudo resolvido. Aliás, nós precisamos pensar que todos nós, e quanto antes melhor reconhecer isso, todos nós temos problemas dos mais diversos. Negar ou ignorar isso não é uma boa saída. Penso que não é uma boa saída. Bom, então o que fazer? Se eu não posso ser sincero, a ponto de sair por aí sendo literal, né? Tá bem? Não, não estou não. Não estou bem. Então, é estabelecer um ponto de equilíbrio. Primeiro, ser seletivo com quem as pessoas com quem você vai se abrir. Jesus pegou 3 e falou da sua angústia. Minha alma está profundamente angustiada. Eu não entendo por que às vezes a gente segura tanto. Às vezes, né, tentando fazer o papel de uma pessoa feliz. E isso tem um custo. Representar tem um custo. Aí agora já vou para o outro lado da moeda, que não é bom para a saúde mental fazer isso. Até porque o próprio Davi disse, enquanto eu calei, meus ossos secaram. Ou seja, ele estava em processo de definhamento, né? Então, é muito importante que a gente estabeleça um ponto de equilíbrio. Não sair de forma indiscriminada, contando para todo mundo, dizendo não estou bem, e sair dizendo por que não está bem, porque tem pessoas, inclusive, que podem usar aquilo e depois colocar na primeira página do Jornal da Fofoca, que agora está muito comum, né? Muito comum. Então, todo cuidado ainda é pouco. A imprensa evangélica é terrível, é terrível. Então, tem que ser prudente, você precisa ser criterioso na hora de abrir seus conteúdos internos. Não seja displicente, não seja ingênuo, não seja. Você me permite só um minuto? À vontade, pastor. Uma das coisas ruins que Calvino trouxe para a nossa denominação foi a demonização da confissão auricular. A gente sabe que a confissão auricular, do jeito que a Igreja Romana pregava, não é bíblico, mas ela ajudou muita gente e vem ajudando. Porque o voto de segredo de confissão, eu acho muito bonito. E difícil é encontrar, né? Mas ainda existem pastores sérios que conseguem preservar o sigilo de uma confissão. Existem. E eu diria que isso não é só atribuição de psicólogo no consultório, mas também no gabinete pastoral. O pastor precisa ser responsável com aquilo que ouve e não sair propalando. Agora, eu termino também dizendo que isso aí que ela conta aponta para um sintoma da geração atual, que é viver de aparência. Viver de aparência. O casamento é uma desgraça, mas a pessoa não consegue abrir o coração e para alguém, não tem ninguém que a pessoa se abre e diga, ó, tá ruim, não tá bom. A pessoa não consegue dizer, estou quebrado, estou falido, estou devendo os cabelos da cabeça, ou estou envolvido com jogos online, não consigo parar, ou vídeos pornográficos, não consigo parar. Não consegue, pastor. Aí vive de aparência. E o pior, que isso pode levar a um outro problema, que é transtorno dissociativo de identidade. A pessoa pode viver várias identidades, sabe? Em vários espaços. Agora, pastor Isso Davi... tem até um CID, F44.8. Agora, pastor Davi, em relação ainda à conversão, que eu queria pegar aqui esse ponto, o que a gente faz, como é que a gente entende 2 Coríntios 5,17, diante deste caso aqui, que diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. Como é que a gente encaixa esse texto? Não tem virada de chave aí, que o pessoal está agora com a conversa de virada de chave. Não, é muito trabalho árduo. Paulo chega a ponto de dizer, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que eu pregando não seja reprovado. Então, é que as coisas velhas precisam passar, mas isso não é fácil, entendeu? Isso demanda morte, entendeu? E Paulo experimentou isso, quem está em Cristo, mas para estar em Cristo é preciso que eu não esteja em mim, entendeu? Então, na verdade, esse processo aí
Não é algo tão simples que virou a chave, pronto, já estou do outro lado, as coisas velhas passaram, virei a página. Não, mas também não é, conforme o pastor Marcelo apontou, ficar gozando com o sofrimento, gozando com o passado, porque no atendimento psicológico lá, por exemplo, na psicanálise eu tenho um tripé: recordar, repetir, elaborar. Tem gente que quer ficar recordando e repetindo. E é por isso que hoje tem gente aqui em Conquista que já está há 5 anos em uma profissional em psicologia, que eu não vou citar nomes, mas aí ou é cego guiando o cego, ou estão batendo papo, ou então alguém está capitalizando o sofrimento, ganhando dinheiro com o sofrimento. Quer dizer, é um sem juízo, outro sem razão. Então aí fica economia de gozo de Lacan, quer dizer, a pessoa está gozando com o sofrimento. Que é gozando, sentindo prazer no sofrimento. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Paulo Apóstolo diz: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Antes de qualquer teórico da psicanálise, ou Sartre, como filósofo, dá ênfase à importância da liberdade, a Bíblia já reitera isso. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, isso acaba impedindo recordar e repetir. Aí a pessoa vai para o elaborar. Entendeu? Isso não é fácil. Porque, às vezes, passa a ter uma utilidade, uma função, o sofrimento. Entendeu? Então, E outra coisa, rapaz, a gente conhece aquela frase antiga: se faz de doente para ser visitado. Tem uma frase de Lacan que eu acho bacana, que diz: o cara ama mais o estado de estar apaixonado do que a pessoa por quem ele está apaixonado. Entendo. Tem uma outra interessante: não é louco quem quer. Quer dizer, não basta querer ser louco. Muito bem. Tem gente que quer, mas não tem as prerrogativas, as ferramentas. Entendeu? Agora mesmo a gente está com uma avalanche. Será que eu sou um desses? A gente está com uma avalanche de diagnóstico de TDAH e transtorno do espectro autista. Mas não me aposentaram por isso, Não não aceita, não. Muito bem, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta para dar sequência ao nosso tema de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Especial das Mães Mateus. Celebre com mais economia. Venha aproveitar. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar. Neste Dia das Mães, que tal presentear quem sempre cuidou de você com um toque de conforto e elegância? Na Cortina Cia, você encontra cortinas que transformam qualquer ambiente, tapetes que são sinônimo de conforto, além de uma variedade de roupa, cama, mesa e banho, para proporcionar aquele aconchego que toda mãe merece. E para ficar ainda melhor, nas compras acima de R$100, você concorre a 2 cobre-leitos Lavive, um para você e outro para sua mãe, além, é claro, de aproveitar a oferta
ofertas para lá de especiais. Até 20% de desconto em bases e colchões Ortobon. Roupões por apenas R$ 49,90. Travesseiros a partir de R$ 21,90. Toalhas de banho a partir de R$ 19,90. Celebre o amor da sua mãe com produtos Cortina e Cia. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista. Você também pode comprar pelo Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp 77 3025 0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Venha para a Cortina e Cia. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta agora, 11 horas mais 38 minutos, hoje com o tema o que fazer quando a tristeza está nos matando e temos que fingir que tudo está bem. A história aqui de uma pessoa que foi violentada e revoltada, entrou na prostituição, nas drogas, mas depois se converteu, casou-se, construiu uma família, mas os fantasmas do passado continuam invadindo a sua cabeça. Agora tem um detalhe aqui que ela deixou para o final, Pastor Jean. Ela diz o seguinte: minha tristeza será que é reflexo da falta de perdão? E aqui parece que complica a situação, porque parece que ela não conseguiu perdoar o seu agressor. E aí, Pastor Jean? Talvez não é falta de perdão, talvez ela perdoou já. Porque uma pessoa que sofre uma violência sexual, ela é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive matar aquela pessoa. Eu fico perguntando assim, quando ela encontra essa pessoa na rua, ela parte para cima, ela tenta matar, ela tenta destruir a reputação, ela tenta fazer alguma coisa. Se ela está ignorando, se ela está deixando a pessoa para lá, é porque já houve um perdão. Agora, é aquela história que eu costumo dizer para minhas ovelhas: não é porque você perdoou que a cicatriz vai deixar de estar. Eu mesmo tenho a cicatriz aqui, ó, que eu aprendi que eu não posso botar borracha no fogo. Ela esguichou em mim. Eu nunca mais vou botar a borracha no fogo para queimar e ela esguichar em mim. Mas a cicatriz está aqui até hoje. Então, as cicatrizes, elas existem. E, inclusive, para que a gente lembre, para a gente não cometer, não dar esse vacilo novamente. Eu falo isso porque na criminologia existe uma coisa que é muito considerada, que o juiz leva em consideração como circunstância judicial, chamado o comportamento da vítima. Eu vou te explicar. Suponhamos que uma mulher está sendo ameaçada de ser estuprada. Tem um homem correndo atrás da mulher. E tem uma rua clara e movimentada para ela fugir. E tem um bosque escuro para ela fugir. E ela decide fugir para o bosque escuro. Ela facilitou que o crime ocorresse. Eu não estou... Você está dizendo, pastor, você está querendo dizer que ela facilitou que a coisa acontecesse? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que ela vai mudar o comportamento dela, a partir dessa experiência traumática que ela teve, para que não aconteça. Mudar como, pastor? Se ela já é uma pessoa adulta, ela não vai deixar os filhos dela dormir numa casa de alguém sozinho, ela vai aconselhar os filhos dela, ela vai passar para a próxima geração uma forma de evitar o trauma que ela está vivendo agora. É uma forma. Então, isso não deixou de ser um avanço na maturidade dela, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Ela já contratou um assassino de aluguel, porque tem gente que mata aí por R$3.000, por R$1.000, para matar o cara. Não, então ela perdoou, ela não anda atrás desse cara. Agora, o problema é que ela está olhando para a cicatriz e revivendo aquela situação que vai deixá-la angustiada. Mas, minha irmã, isso aí acontece com todo mundo. Quantas vezes a gente se angustiou por coisas que aconteceu na nossa vida? Mas ficou o aprendizado? Ficou. Nós não vamos deixar nossos filhos, nossos entes queridos, se comportar de maneira que facilite isso acontecer novamente. Eu conheço uma pessoa que a filha dele pediu para dormir na casa de uma coleguinha. Aí pediu pra mãe. Aí o pai de cá ouviu a história e falou: como é? Não, na casa dessa coleguinha tem um rapaz de mais ou menos 18 anos, 19. Tem o pai da menina. Mas são todos crentes, são todos fazendo. Não vai. Porque eu tinha um amigo que foi dormir na casa do coleguinha e foi abusado. Teve uma amiga que foi para casa, foi abusada. Então, assim, essas experiências traumáticas acontecem e, olha,
descobriram com o experimento aí que essas experiências vão para o DNA. E até a terceira geração o indivíduo pode perceber situações similares para poder evitar. Foi feita experiência com ratos, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora não. Né? Então, assim, houve um ganho, minha irmã, você ganhou de alguma forma, porque as suas filhas e as suas netas, você vai aplicar a elas um comportamento que evite que essa situação aconteça novamente. Muito bem, eu me lembrei agora de um fato. Há algum tempo atrás eu fui morar em outra cidade, pastorear uma igreja, pastor Marcelo, e aí, certo dia eu estava em casa, me mandaram um convite para visitar uma senhora, 70 e poucos anos. Quando cheguei lá, encontrei uma mulher encurvada, de semblante triste, retraída, e pediram que eu orasse por ela. Mas eu falei, eu preciso conversar com essa senhora, que ela não me parece bem. E aí, conversando, ela voltou ao passado. Aí, ela disse que recém-casada, nova, jovem, entraram 2 homens dentro da sua casa, amarraram o seu marido e a violentaram na frente do seu marido. De lá para cá, ela foi uma pessoa totalmente amarga, triste, e vivia com essa dor, com essa raiva dentro de si, né? E ali a gente vai logo no conceito bíblico, né, do perdão, né, que é preciso para primeiro libertar essa pessoa, né? E eu mostrei a ela a necessidade de perdoar esses agressores, né? E aí, quando você fala em perdão, para quem está tão fechado assim, a pessoa costuma resistir no primeiro momento, né? E depois falei para ela do amor de Deus, né? E que ela precisava seguir em frente. Ela estava presa a um momento que a gente entendia que era difícil, dolorido, mas que ela precisaria vencer aquilo. Oramos por ela, né? E depois os familiares já falaram de uma certa melhora, né, daquela pessoa. Mas o que eu quero colocar aqui é porque no final aqui, pastor Marcelo, a ouvinte comum, ela diz assim, será que é porque eu não perdoei? Será que é a questão do perdão, né, reflexo da falta de perdão? Então, ela deixa claro aqui que ela é falta de perdão, então ela não perdoou. E aí, pastor Marcelo? Os sentimentos humanos, para mim, são bem complexos, né? E você chegar a passar por um processo tão dolorido desse, ou dessa nossa ouvinte aí que nós estamos tratando o assunto, é muito complexo. Porque liberar perdão não é fácil, porque não envolve só a razão, envolve também os sentimentos. Agora, imagina uma pessoa ferida tão fortemente desse jeito aí, chegar aí lá dentro de si mesmo e encontrar uma força que faça liberar perdão. Então, tem pessoas que conseguem, não é? Eu conheço casos de pessoas que conseguem perdoar, que já liberaram perdão de situações bem complicadas mesmo, de traição, por exemplo. Uma traição, não precisa ser uma traição no casamento, mas outros tipos de traição na amizade. E conseguiram liberar perdão. O Espírito Santo ministrou de tal forma que o perdão foi liberado. Mas é complicado a gente chegar e querer que o outro libere perdão, porque tem que ser uma vontade interior. E aí eu penso que se não houver uma ação do Espírito Santo no coração da pessoa que convença aquele indivíduo a liberar perdão, eu acho que é muito difícil por causa dos sentimentos. Talvez não seja nem tanto pela razão, acho que é mais por causa do sentimento. Porque quando ela sofreu essa agressão, a pessoa que você citou aí, ali já teve um envolvimento emocional, né, de sentimentos. Porque eu não consigo imaginar o que é ser estuprado, né? Não consigo imaginar a pessoa que passa por essa realidade. É difícil a gente imaginar isso. Agora, imagine essa pessoa agora chegar e olhar nos olhos do agressor e liberar perdão. Como a gente já viu, um bandido que matou o filho de alguém, a pessoa foi lá e liberou perdão, e outros casos assim graves, não é? Então,
Para mim, tem que haver uma ação do Espírito Santo dentro do coração dessa pessoa para que ela consiga, porque se não for assim, dificilmente ela consegue. Exatamente. Mas existe também uma outra questão que às vezes a pessoa a qual ela está nessa situação, ela não tem conhecimento do que seja liberar um perdão, dar o perdão, né? Ela não sabe. Correto. E aí você tem que explicar, né? Não, isso é porque... A importância, né? Porque tem esse conceito de perdão, às vezes, que não é bíblico, ele é assim... só quem vai levar vantagem é a pessoa que eu vou liberar o perdão, né? Não, no meu ponto de vista, quem leva vantagem é quem perdoa. Exatamente. Assim como, não é que Deus precisava levar vantagem em nada, mas Deus, ao liberar perdão, ele revela quem ele é, a plenitude do seu caráter, a perfeição do seu caráter, a magnificência do seu caráter. Ele libera perdão sem que ninguém peça. Então ele liberou perdão, dando-nos exemplo e nos incitando a fazer o mesmo, porque é bom para quem libera perdão. Porque se eu não libero perdão, em alguma instância na minha alma eu estou preso àquele sentimento e àquela realidade, e eu preciso liberar perdão. O pastor Davi já falou que não dá para deletar. Também acredito que ninguém deleta coisa nenhuma, né? A gente pode esquecer, mas fica eu acho que tem um porão na gente, que fica um bocado de coisa lá dentro, né? Nesse porão lá, e que de repente pode voltar e se manifestar, mas o perdão é fundamental, Gil. Agora, em certas situações, é muito difícil. Muito difícil, muito exatamente. Difícil. Eu costumo dizer que tem que ter a graça de Deus para, né, conseguir. Pastor Davi Amâncio, agora é o seguinte, ela diz aqui, porque aí ainda complica mais ainda, porque as pessoas não entendem essa tristeza, aí ela finge que está tudo bem. Aí você sofre tudo isso e você ainda tem que esconder, né, o que sente, o ocorrido, porque você não pode falar. É claro que você não vai sair contando sua vida para todo mundo, mas o peso de guardar todo esse processo e ter que representar outra coisa, pastor Davi Amâncio. Eu tenho falado ultimamente muito sobre depressão silenciosa, que é uma depressão que não dá sinais, o sintoma não grita, né? Mas pode ser muito letal, extremamente letal, porque a pessoa pode sair de um culto alegre, chegar em casa, botar uma corda e se enforcar. Sim. Entendeu? Eu vou até patentear esse conceito, que eu já vasculhei e não tem. Alguém disse que era para botar um nome em inglês, para ficar chique. Eu falei, não. Mas quem sabe a minha posteridade vai falar sobre isso. Não está catalogado no CID-11, nem no CID-10, nem tampouco no DSM-5. Mas é fato que nós, quando queremos, sabemos representar. Nós sabemos. A gente só era literal quando era criança. Né? Se você quiser saber a verdade, se você está com mau hálito, pergunte a uma criança. Ela vai dizer. Mas depois que a gente cresce, a gente vai adquirindo odores que a gente não tinha, né? E comportamentos também. A gente aprende a dissimular, a gente aprende uma série de coisas, né? E isso estava no pacote do pecado, né? Do veneno da serpente. E aí aflora. Agora, eu penso que seria importante lembrar que na base de todo transtorno, de toda demanda psíquica, e aí a reboque emocional, porque tá tudo na mente, você tem o outro, esse outro que me mobiliza. Seja que foi resultado de um abuso, que gerou um trauma, né? E é bom lembrar que, para além do que você apontou, pastor Jean, ainda tem um outro detalhe. Às vezes o sabor fica na memória. Não somente o desgosto, mas o gosto, o prazer. E aquilo pode perseguir a pessoa para o resto da vida, e a pessoa fica lutando contra aquilo. Lutando. Bom, isso aí é assunto para outra pauta, né? Mas aquilo, de vez em quando, dá sinais, tem gatilhos que, né? Bom, mas aí eu quero trazer aqui, embora em contexto diferente, um fragmento da epístola de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim, olha, me gastarei e me deixarei gastar por vós, de boa vontade.
ainda que amando-vos muito mais, seja amado muito menos. Ou seja, ele dava 1 quilo de amor e recebia 100 gramas. Né? Como é que ele conseguia isso? Cristo. Somente. E aí, o que eu estou falando aqui, o que os colegas também já apontaram como caminho, pode poupar 1 ano de terapia. Se a gente conseguir tomar esse remédio que é Cristo. Porque é Ele quem dá sentido à vida. Sem Ele, a vida não tem sentido. Eu falava essa semana que Jesus não foi decapitado, Jesus não foi morto de outra forma a não ser na cruz, porque ali já apontava para nós que era a religião do cristão não é uma estaca, é tudo com Deus e nada sem o outro, não. É uma ponta para Deus, apontando para Deus, e a outra para esse que pode ser uma pessoa grata, uma pessoa que reconhece, né, seu erro, que eu considero. Mas tem um outro aqui que usa até sarcasmo, que dá veneno pensando que está dando remédio e que eu preciso também perdoar. E o perdão tem um duplo benefício, não é só para quem dá, mas para quem recebe. Jesus estava soltando a humanidade para receber a bênção de Deus e para continuar a sua história. No Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, fazendo isso, ele estava liberando nós todos. Quer dizer, quando você segura alguém, você está travando ali, ó, não vai. Porque algumas pessoas estão presas a outros pelo ódio, outras pelo amor. Isso é fato. Agora, que isso faz bem? Não, não faz bem. O certo é soltar, porque perdão é remédio para quem dá e para quem recebe também, né? Ele tem esse duplo benefício. Agora, é importante pensar como é que Paulo conseguiu isso. Continuar amando aquela igreja que foi a que mais deu trabalho. A que mais deu trabalho. Os coríntios foi aquele povo que desgastou ele. Desgastou como pastor. Então, somente em Cristo ele conseguia tal façanha, que era continuar amando aquele povo. Então, você olha para aquele povo e diz assim, olha, apesar de tudo, eu vou continuar amando. E isso não significa que você é besta. Ah, fulano é besta. Não, você está ficando inteligente. Porque ao invés de você ser envenenado pelo ódio, e aí eu me lembro daquela americana que passou a vida sequestrada, e abortou filhos. Aí ela escreve um livro. Alguém perguntou, e quanto ao sequestrador? Porque ele se matou, ele cometeu suicídio. Como é que você ficou em relação a ele? Eu já perdoei, porque senão eu estaria morta como ele. Então é perdoar para ter vida, né? Muito bem. 11 horas e 55 minutos, a gente chegando já ao fim. Pastor Jean, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria reiterar isso aí que eu já disse, que você entendeu o que é o perdão, né? E o perdão não é uma amnésia, não é deletar, mas é simplesmente não ficar vivendo em razão daquilo ali e como eu sofro, como eu sou assim, justificando, botando tudo na culpa desse fato que aconteceu. Larga isso de mão, mesmo que você não esqueceu, e toca a vida. Tem tantas outras coisas boas. Concentra a energia, como diz aí. Teve uma amiga minha, né, que ela tinha um problema muito polêmico. Ela falou, sabe uma, eu já sei, vou pegar isso aqui, vou canalizar para um negócio. Eu vou escrever tudo que eu penso, já que as pessoas combatem tudo que eu falo, eu vou escrever tudo que eu penso. E vende livro pra caramba. No caso de Paulo, me permita dizer, respondendo a pergunta do pastor Marcelo, havia uma dialética, um campo de tensão. Mas a dialética é assim, em Hegel. Tese, antítese e síntese. Qual era a síntese de Paulo? Tinha uma tese e tinha uma antítese, um campo de tensão. Era Cristo. Então a síntese de Paulo era Cristo. Pelo que me gloriarei nas injúrias, nas calúnias e nas perseguições. Como é que você se gloria nisso? Se não for em Cristo, você não consegue. Muito bem. 11 horas e 56 minutos. Fechando aqui o nosso debate já fechado. Eu queria amarrar aqui um outro tema para quarta-feira que vem com vocês, se possível, né? Que é o caso do o pregador Miguel Oliveira, esse que está... Como é que é, pastor? Off the power. Assim, ele já está agora, vai em vários blogs, em vários sites, né? Ele foi proibido hoje pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas e terá que retornar às aulas
presenciais. O Conselho Tutelar mandou ele estudar e parar de pregar. Parabéns ao Conselho Tutelar. Então, assim, eu queria fazer um tema na próxima quarta-feira que vem, porque a gente está vendo várias crianças, né, em igrejas. Ontem eu vi um menininho assim de uns 6, 7 anos, todo vestidinho de paletó, gravata e tal. Eu queria saber essa inserção, né, de crianças nos púlpitos, pregando, viajando o Brasil. Eu queria saber até que ponto isso é saudável, enfim. E acho que é um debate interessante para a gente colocar aqui, né? Muito bom. Até porque criança tem que ser criança. Muito bem. Gente, quero agradecer a vocês pelo debate de hoje, os pastores aqui, o pastor Jean Ricardo, também o pastor Marcelo Andrade, o pastor Davi Amâncio. Obrigado você pela audiência, a melodia, e o nosso debate fica assim. Sexta-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.